Veja no ICL Notícias, segunda edição. Sim, se diz no seu discurso. Bets na mira do presidente. O Brasil sempre foi contra cassino. Lula quer proibir que beneficiários do Bolsa Família gastem dinheiro do programa com apostas. Ações jurídicas contra a Fatal Model. Esse cara aqui apareceu um executivo da empresa. Após intimidações, ICL conversa com o advogado que acionou a justiça pela suspensão da publicidade de conteúdo adulto no Campeonato Brasileiro. Discurso da discórdia. Benjamin Netanyahu é vaiado na ONU. Faz ameaças ao Irã. I have a message for the tyrants of Tehran. E diz que quer paz no mesmo dia em que Israel lança pesado bombardeio contra Beirute, no Líbano. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Alô, comunidade do ICL Notícias, estamos ao vivo mais uma vez com a nossa segunda edição, o ICL Notícias segunda edição, nesta sexta-feira, dia 27 de setembro. Um prazer estar aqui dialogando com você diretamente dos nossos estúdios em São Paulo, mas a gente tem gente espalhada por esse Brasilzão, né, Chico? Boa noite para você. Olha, Rodrigo, comunidade inteira. Você vê aqui no chat, tem gente lá em Portugal, na França, Quixeramobim, Olinda, Recife, Bahia, não falta, Minas, super presente. Então, nossa comunidade é nacional e internacional. É isso, a gente está nessa sexta-feira há 9 dias das eleições municipais. Nem parece, né? Não tem um clima assim tão forte de eleição, um clima mais frio do que em outros anos. Olha, não tem aquela, eu acho que está faltando até a ciranda da esquerda, que às vezes a gente se queixa, que é muito festivo, está faltando. Está faltando uma certa ciranda. Não sei se... Pô, eu gosto também de uma certa festa eleitoral. Isso empolga, isso pega o pessoal do primeiro voto. Sim. Sabe? Tá faltando. O meu enteado vai votar agora pela primeira vez, 16 anos, e ele está sentindo falta da festa. Pô. Não, é que a nossa geração pegou a reabertura democrática, né? Então, aquelas primeiras eleições, que algumas antes ainda da Constituição de 88. Então, era uma festa na eleição, o retorno da eleição, sejam as eleições municipais ou as eleições presidenciais de 89. É um clima diferente, realmente. Bom, relembrando que toda a nossa programação do ICL Notícias, desde o Desperta até o N2, está sendo transmitida pela Pop TV do Rio Grande do Sul. Tudo isso pelos canais 23.1 em Porto Alegre e o canal 45.1 em Sobradinho. Nesta noite de sexta-feira, a Gabi pegou uma folga, né? Não tá por aqui. Nos abandonou, Gabi. Nos abandonou. Espero que esteja aproveitando bem esta sexta-feira. Mas se eu conheço, ela está nos acompanhando, né? A Gabi é muito firme aí no jornalismo, né? No seu dia a dia do jornalismo. Daqui a pouco nós vamos trazer a grande notícia internacional. Foi a vaia que tomou o Netanyahu ao discursar na ONU. Um discurso arrogante. O primeiro-ministro israelense entrou, foi vaiado, as delegações saíram. Já eu vou começar tratando exatamente desse assunto e também da questão das bets, a regulamentação. A gente já viu aí na abertura o presidente Lula buscando um caminho para, de alguma maneira, regular as apostas no Brasil. Mas vamos lá, Chico, vou falar também um pouquinho de eleição, trazer resultados de pesquisa em cidades aí que não são capitais, mas são cidades importantes no Brasil. Bom, todas as cidades são importantes, mas eu estou falando em tamanho, né? As cidades aí de médio, de grande porte, que não são capitais. Mas vamos começar pela ONU, Nações Unidas. Hoje foi o dia do discurso de Benjamin Netanyahu. Olha, ele entrou por uma porta e várias delegações saíram pela outra. A gente tem aqui a manchete que traz exatamente esta situação. Delegações diplomáticas deixam a sala das Nações Unidas no início do discurso do Netanyahu. Olha como esvaziou.
Olha, olhando aqui, menos da metade das delegações. Debandada significativa. Debandada geral, inclusive da delegação brasileira, viu? Nós temos imagens do momento em que as delegações vão saindo, vão se retirando, enquanto, olha, o Netanyahu já discursando. Esse é o momento em que a sala já está vazia. Tem algumas... Aqui ainda tem gente saindo, olha. Pessoas se levantaram, vão se retirando. É claro que é tudo ambiente diplomático, ninguém gritou, fez assim. Mas o simples fato de deixar tantos lugares vazios já é o recado que se passa para Israel. O governo de Israel impõe pela força a sua política no Oriente Médio, mas perde a batalha diplomática e o maior retrato é esse vazio na Assembleia Geral da ONU. Bom, de outro lado, e o discurso do Netanyahu? Foi um discurso arrogante, com tons religiosos, belicosos. O Netanyahu citou o que nós chamamos de Velho Testamento, né? Mas citou o rei Salomão, frases bíblicas, para justificar o massacre. Aqui na tela, ele está com esse mapa. É um dos momentos que eu separei. Ele está com esse mapa em que ele fala da maldição. Ele fala a bênção e a maldição no Oriente Médio. O premier indicou que seguirá com os bombardeios no Líbano e pressionou o Ocidente. Abre aspas, olha a frase do Netanyahu. Não estamos só nos defendendo. Também estamos defendendo vocês, nosso modelo de vida. Com isso, escancara também um viés que eu diria racista, etnocêntrico, né? Porque quando Israel foi criado, Chico, no projeto de quem ajudou a criar Israel, além dos próprios sionistas, havia ali ingleses e outros, né, que participaram do projeto, e tem vários documentos em que isso fica claro. Eles dizem assim, temos que colocar lá no Oriente Médio um Estado que seja mais próximo do pensamento e do estilo de vida ocidental. Então, Israel é como se fosse um representante realmente do mundo ocidental encravado ali em meio ao que os ocidentais acham que é a barbárie árabe. Isso está em vários documentos. O Eduardo Said, que estuda esse assunto, escreve sobre isso, ele reconstitui isso tudo. Como é que na base da formação de Israel há um pensamento racista. E não estou falando dos judeus apenas, dos ingleses, dos franceses, de outros que ajudaram a construir essa ideia de um Estado para os judeus. O Netanyahu, além de dizer, estamos defendendo o estilo de vida de vocês, ou seja, dos Estados Unidos, da Inglaterra, dos franceses, disse, estamos vencendo. Afirmou que Israel busca a paz, mas enfrentará os seus inimigos, especialmente o Irã, até o fim. Fica muito claro que a guerra, por enquanto, é uma escaramuça para o confronto, o grande confronto que deve ser contra o Irã, né? Inclusive o que acontece esta semana com os bombardeios ao Líbano, atingindo o Hezbollah. O Líbano é um país muito dividido. Você tem cristão, você tem muçulmanos de várias linhas e você tem, no sul, uma ocupação do Hezbollah, que é pró-Irã, né? Ou seja, pró-Irã, que é xiita. O Líbano, tradicionalmente, os árabes, os muçulmanos libaneses, eram de maioria sunita, mas o Hezbollah é alinhado com o Irã. Abre aspas para o Netanyahu, não há nenhum lugar no Irã que Israel não possa alcançar, disse durante esse discurso. Então, a manchete que está no mundo todo, como Netanyahu dobrou a aposta na guerra e enquanto ele discursava, mais bombas caíam no Líbano, mais famílias destroçadas, ataca o Hezbollah e ataca de maneira indiscriminada alvos civis, em nome de quem? Do rei Salomão, em nome de uma verdade bíblica, em nome da civilização contra a barbárie. Ele acha que ele significa a civilização. Chegou a dizer uma vez numa entrevista, esta é uma guerra da luz contra a escuridão. Olha que coisa absurda. Nossa, o mestre em religiões, o Ronilson Pacheco, que escreve no UOL, ele analisou esse discurso e ele falou que isso é uma maneira assim, de falar com a ultradireita no mundo inteiro. No mundo todo. Ao citar o rei Salomão ali 2 vezes e tal, ele está jogando para conversar inclusive com a ultradireita brasileira, a ultradireita no mundo inteiro que caiu nesse discurso agora do Antigo Testamento.
É uma sintonia direta com esse mundo. Eu vi esse artigo, muito bom. Um Muito artigo bom. que está na capa do UOL. Quem se interessar, o nosso professor Castro Rocha também fala muito sobre Sim, isso. vai né? muito nessa linha. Como é que o Netanyahu... O Netanyahu dá até a impressão, ele mesmo não parece ser muito devoto, assim, né, religioso. É uma questão operacional. Ele usa esse discurso religioso como o Bolsonaro. O Bolsonaro nunca foi religioso, mas dialoga com o mundo. A gente está acostumado a ver nas manifestações bolsonaristas as bandeiras de Israel. Então o Netanyahu está falando com o bolsonarista no Brasil, com a extrema-direita na Hungria, com a extrema-direita no mundo inteiro, acionando também a questão religiosa do Deus que está ao lado dele. É curioso, né? Tem um Deus bom, que é o dele, e o Deus ruim, que é o Deus dos outros. E, em nome disso, se massacra, inclusive, brasileiros morrendo nesta guerra no Líbano. Daqui a pouco nós vamos retomar. Agora, o Netanyahu está de um lado, o presidente Lula está de outro, né? Lula foi muito aplaudido. Na fala do Lula ontem, casa cheia na Assembleia Geral da ONU. Olha aqui, algumas das cadeiras vazias. E o Lula hoje tem um vídeo, né? Postou um vídeo bem interessante, bastante afetuoso. O Lula com o representante maior dos palestinos, Mahmoud Abbas, que é o chefe do Estado palestino que tenta se criar, impedido por Israel. Vamos rodar esse vídeo em que o Lula conversa daquele jeito do Lula, pega, abraça. Vamos ver o vídeo, vamos lá. Good speech. It is not something new for you. Não é nada We know de novo your pra position você. toward the Nós sabemos da sua Palestinians. coragem para defender a Palestina. Eu acho inaceitável o que Israel está fazendo. In your speech, yes. Sim, você Your disse no speech seu was very discurso. strong. Seu discurso foi muito forte. It's unacceptable. Thank you, my Mas estou Muito solidário. obrigado. Estou feliz que I'm você very agora happy that faz you parte now do Me sistema too. ONU. Thank you. Obrigado. O Lula se aproxima, né? Fica cabeça a cabeça ali com o Mahmoud Abbas. É típico do Lula, né? E vamos reconhecer, o Lula sai na frente com esse discurso há muito tempo. Faz tempo. Ele foi até muito atacado no Brasil por toda a mídia quando já chama o Netanyahu de genocida. Sim. Lembra do ataque, como foi pesado, né, em cima do Lula. Chico, acho que eu vou até mudar para o outro lado aqui, para não ficar tão de lado aqui, senão a gente fica de lado para cá. Eu acho que para cá melhora um pouco, para você conversar aqui comigo, né? Foi muito atacado. O Mahmoud Abbas agradeceu ao Lula pelo discurso e o Lula reafirmou na conversa ali, tete a tete, literalmente, né? É inaceitável o que Israel está dizendo. E o Mahmoud Abbas diz para o Lula, ótimo o seu discurso, e diz, não é novidade, eu sei que você tem sempre muita coragem, Lula. O Mahmoud Abbas, que é uma espécie de herdeiro do Yasser Arafat, né? É. O Yasser Arafat foi o lutador, símbolo da OLP, dos palestinos, e que não tem nada a ver com o Hamas, hein, gente? É importante a gente dizer. O Mahmoud Abbas é daquele outro grupamento político laico, que não é religioso, que era Fatah, né? Que era aquele grupamento do nacionalismo árabe, que luta pela independência. Ele é o herdeiro dessa tradição ali dos palestinos que seguem lutando pela sua independência. Só para lembrar, Chico, não sei se você queria falar mais um pouquinho sobre isso. Tranquilo, segue aí. Só para lembrar que o Lula já voltou ao Brasil, né? Esse vídeo é de ontem. O Lula voltou ao Brasil, já teve compromissos no Palácio. Olha que o Lula sai de Mahmoud Abbas para a posse da nova ministra dos Direitos Humanos, a Macaé Evaristo. O Lula entrou ali no Palácio para dar posse em grande estilo, de mão dada, com a Janja e com a ministra, Macaé Evaristo, que toma passo no lugar do Silvio Almeida, depois daquela denúncia que ainda está sendo apurada. E depois o Lula vai ali abraçar a turma. Foi uma comitiva grande dos movimentos, principalmente de mulheres negras, para a posse da Macaé Evaristo como ministra dos Direitos Humanos. Bom, e só para fazer o registro, para não falar, pô, você está doido falando lá do Lula na ONU e o Lula já está em Brasília. Não, é porque eu quis resgatar um pouco da semana do Lula em contraste com o Netanyahu, mas o presidente E a Lula... Conceição Evaristo. A própria Conceição A própria Evaristo. Conceição Evaristo Verdade. aí presente. Ela é prima, né? Ela é prima prima da ministra. É isso. Olha o Lula ali, muito afetuoso, né? Beija e abraça o Mahmoud Abbas. Beija e abraça as mulheres que estão ali para posse e também os homens, né? O Lula é muito do contato físico realmente ali com quem estava aguardando a posse de Macaé Evaristo. Bom, o que eu queria trazer aqui, aproveitando na abertura aqui do nosso programa, rapidinho, Chico, o Lula é um estadista, faz sucesso no mundo inteiro, né? Lidera uma parte do mundo
assim, que quer paz, que quer que a ONU seja reconstruída, mas o professor José Luiz Fiore, que é um craque da análise geopolítica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, escreveu vários livros, trouxe um artigo aqui que eu queria destacar, que é interessante para a gente prestar atenção, no site A Terra é Redonda. América do Sul, uma estrela cadente, diz o professor Fiore. A gente já tocou nesse assunto aqui algumas vezes. O Lula é uma liderança, estava lá na ONU. Agora, aqui na América do Sul, ele está em dificuldade, Chico, em relação ao que foram os dois primeiros mandatos. Quando o Lula foi eleito a primeira vez, ele tinha a companhia de Néstor Kirchner, Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa no Equador. Enfim, tinha um movimento de esquerda, todos muito alinhados, construíram a Unasul, construíram várias entidades, fortaleceram o Mercosul. Agora isso está extremamente fragmentado, é o que lembra o professor Fiore. Então o Lula está em dificuldades na América do Sul e eu destaquei aqui o artigo, eu vou trazer, ele fala que 2 fatos muito importantes acontecidos recentemente têm que ser levados em conta. O primeiro, né, ele diz aqui, 2 acontecimentos que se sucederam no mês de agosto, e num lapso de apenas 10 dias, poderão se transformar em datas de referência aqui para a América do Sul. O primeiro, a vitória do Nicolás Maduro, que aconteceu antes, mas ela foi confirmada em agosto. Gostem ou não. Ele está confirmado e não vai sair. Ele vai agora exercer o mandato. Então, primeiro, vitória do Nicolás Maduro, o que cria uma fissura permanente com os Estados Unidos e com outros países aqui da América do Sul que não aceitam a vitória do Nicolás Maduro. E o segundo fato, vamos para a próxima tela aqui, passou quase batido aqui no Brasil. O segundo fato, destacado pelo professor Fiore. Aconteceu em Santiago do Chile, em agosto, o encontro da South American Defense, Conferência de Defesa Sul-Americana, na cidade de Santiago do Chile. Patrocinado por quem? Pelos Estados Unidos, pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, com apoio dos chilenos. Inclusive, a principal comandante da Força Sul dos Estados Unidos esteve aqui, a general Laura Richardson, aqui eu digo na América do Sul, e mostrou um alinhamento com o Chile e com algumas nações daqui da América do Sul que fazem a parceria com os Estados Unidos. Então, o que o Fiore está chamando a atenção é para isso. Agora você tem uma parte de países aqui da América do Sul que continuam alinhados e os Estados Unidos estão enquadrando, e o discurso da general Laura Richardson nesse encontro foi muito forte. Acho que nós temos mais um trecho aqui que eu tinha destacado, falando justamente sobre isso, né? Ele diz, o mais provável é que na próxima década se acentue esse declínio, né, da unidade sul-americana, na medida em que as economias sul-americanas sigam sendo pequenas unidades primário exportadoras, isoladas e irrelevantes e sem a capacidade de aglutinação que Chávez, Lula, Néstor Kirchner tinham. Então, os Estados Unidos vão meter a colher aqui, já estão fazendo explicitamente, com reunião inclusive de Forças Armadas, e de outro lado você tem a Venezuela, completamente alinhada com Rússia, China e o Brasil no meio do caminho. Então, é uma situação de extrema delicadeza para as articulações internacionais. Isso pode trazer dificuldades para o Lula. É só para fazer o contraponto, o Lula vai lá, discursa, estadista e tal, mas aqui, mais perto, o jogo também nesse sentido está mais complicado do que já teve lá em 2004, 2005, 2006, nos primeiros mandatos do Lula. Só para a gente trazer. Vale muito a pena a leitura desse artigo do professor José Luiz Fiore, no site A Terra é Redonda. Chico, dito isso, vou dar uma passada muito rápida aqui por resultados eleitorais. Boa. Né? Resultados eleitorais não nas capitais. A gente fala muito de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza. Agora, vamos para algumas cidades de médio para grande porte, que tem segundo turno, inclusive, mas que não são capitais. Niterói, no Rio de Janeiro. Olha como é que está o quadro em Niterói. O Rodrigo Neves, do PDT, que já foi do PT, viu? Rodrigo Neves conheço bem. É um quadro, assim, de esquerda mesmo, de centro-esquerda, mas muito afirmativo, com mais tradição na esquerda lá do Rio de Janeiro. Primeiro lugar, 44,7% na pesquisa Atlas, que saiu hoje. Reeleição, né? Não, ele não é candidato. Atualmente o prefeito é o Axel. O Axel saiu. Axel Grael, que é da família Grael, mas é do PDT. Então, o Rodrigo Neves já foi prefeito 2 vezes, elegeu o Axel Grael e agora o Rodrigo Neves está voltando, tentando voltar para a prefeitura. O adversário dele, Carlos Jordi, um dos bolsonaristas raiz ali do Rio, do PL com 29%. Então, a disputa forte. E a Talíria Petroni, do PSOL, tem 17%. Deve ir para o segundo turno nessa eleição e a Talíria pode ter um papel fundamental no segundo turno para apoiar
Tem voto, né? Tem voto para ser decisiva. Para ser decisiva. Segundo turno em Niterói, vamos ver como é que ficaria. Segundo a Atlas, faltando 9 dias apenas para a eleição, Rodrigo Neves favorito. Ganharia do Carlos Jordi 58-32, segundo a pesquisa Atlas. Então, o quadro em Niterói é uma liderança de centro-esquerda, esquerda, PDT. O PT, se não me engano, está na chapa com ele, apoia, né? Em Niterói. Precisava até achar isso. Mas é a candidatura de esquerda lá em Niterói. Vamos para outra cidade importante, saímos do Rio de Janeiro, vamos para o estado de São Paulo. Campinas, no interior paulista. Olha só o quadro em Campinas. Dário Saad, do Partido Republicanos, 32,5%. E o Pedro Tourinho, do PT, um médico jovem, ficou na suplência como deputado federal, mas assumiu agora recentemente, porque vários deputados do PT saíram, inclusive o Rui Falcão, para coordenar a campanha do Boulos, e o Pedro Tourinho assumiu o mandato de deputado federal. 31%. Então tem um candidato do PT forte em Campinas e a candidatura do Dário Saad está sendo questionada na Justiça Eleitoral. Pode ser que ele seja, inclusive, impugnado. Ele perdeu em primeira instância, está recorrendo. Pedro Tourinho com chance e certamente deve ir para o segundo turno contra Dário Saad. Essa é uma bela novidade do PT, né? É uma novidade no interior paulista. Uma cidade importantíssima como Campinas, é uma bela novidade. Eu não tinha visto muitas pesquisas de Campinas, essa é da Atlas. Vamos ver se depois a gente encontra outras se confirmam esse mesmo quadro. Num segundo turno, como é que ficaria? Vamos dar uma olhada? O Dário Saad está na frente, 46% contra 37% para o Pedro Tourinho. De qualquer maneira, o PT, que já governou Campinas por 2 vezes, volta para o jogo. É uma novidade, uma nova liderança do PT, um médico de formação e uma liderança política que vai se consolidando em Campinas. E depois, vamos para a Bahia, Feira de Santana. Vamos ver como é que está o quadro em Feira de Santana. Olha só, José Ronaldo, que é do União Brasil, tem 50,7%. O Zé Neto, do PT, tem 45%. Aqui eu coloquei só primeiro turno, porque vai decidir no primeiro turno. Aí é primeiro turno. Só tem 2 candidatos. O Zé Neto apoiado pelo governador, né? Pelo governador da Bahia, que é do PT. Então, uma disputa muito dura. Feira de Santana, um dos principais municípios fora de Salvador, né? Eu não sei se é o primeiro em população fora da capital Salvador, não tenho isso de cabeça, mas é um dos principais municípios aí. Eu creio que seja o maior município mesmo. Então fora da região metropolitana, né? Exatamente. Então, para a gente ficar de olho, gente, tem muita disputa acontecendo. Não tem só, claro, né? São Paulo, Fortaleza, Porto Alegre, Rio de Janeiro. Eu trouxe 3 aqui: São Paulo, Rio e Bahia. 3 cidades de médio para grande porte e que tem segundo turno pela população, com mais de 200 mil eleitores. Podem ter segundo turno. No caso de Feira de Santana, é provável que decida em primeiro turno. E o Zé Neto, aqui do PT, tem chance aí de talvez dar uma virada na reta final. Era esse o quadro que eu queria trazer, Chico. Muito bom. Não olhar só para as capitais, né? Olhar também para outras cidades. Cidades muito importantes do interior do Brasil, né? Muito. Né? Feira de Santana é uma. Niterói, tradicional, né? E Campinas também, do interior paulista, que é tido como uma região... É tida e né? Uma região conservadora em geral. Mas Campinas já foi administrada, né, pelo Jacob Bittar, pelo Toninho do PT. Sim. Foram 2 administrações de esquerda, né, do PT, lá na cidade de Campinas. Pessoal, né, vamos trazer aqui a nossa primeira participação diretamente do Rio de Janeiro. Cristina Serra já está com a gente. Vamos trocar de assunto aqui. Cris, boa noite, bem-vinda. Oi, pessoal. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite. Muito bem. Olha, Cris, vamos trazer aqui o tema das apostas, das bets. A gente falou aqui logo na abertura, mas vamos retomar agora com você, né? O presidente Lula quer proibir o uso do cartão do Bolsa Família para jogos em bets. Está aí na tela, ó. É até manchete do iserienoticias.com.br. O Lula fez uma série de cobranças ao governo depois de o Banco Central revelar que 1 a cada 5 reais distribuídos pelo programa, pelo Bolsa Família, foi gasto com apostas online. Então, de cada 5 reais, 1 teria sido gasto com apostas online. O Chico tem até uma conta aqui que ele queria depois trazer, porque tem gente questionando um pouco esta conta. Mas a apuração foi feita pelo jornal Folha de São Paulo. A regulamentação das bets é coordenada pelo Ministério da Fazenda, ou seja, pelo Haddad, e pelo Rui Costa, da Casa Civil. Cris, o plano, a proposta inicial, prevê
que os CPFs dos beneficiários do Bolsa Família não poderiam ser aceitos nas plataformas de apostas online. Eu não sei se isso é factível, como é que funciona. Bom, travaria, se a pessoa recebe pelo Bolsa Família, ela teria que se cadastrar antes de apostar com o CPF, se for um CPF da listagem no Bolsa Família. Se quiser jogar, joga de todo jeito, porque ela pode sacar o dinheiro e jogar com o CPF do primo, do tio. Se quiser jogar, joga. É complicado. Mas dificulta, digamos assim, né? Pois é. Você dificultaria, mas não é fácil. Não é uma solução. Mas, Cristina Serra, a sua impressão sobre isso? O governo federal começa a se mexer, ministro da Fazenda e ministro da Casa Civil. Lula trouxe os dois e falou, olha, achem um jeito aí da gente regular e colocar alguma pressão para diminuir esse estrago feito pelas casas de apostas, né? Já não era sem tempo, né, Rodrigo? Na verdade, eu acho a reação do governo até um pouco tardia. Um pouco não, bastante tardia em função do quadro que a gente já tem hoje no país de adoecimento, de dependência, de vício, que essa prática das apostas criou em centenas, milhares de famílias, a gente está falando de milhares de pessoas já viciadas. Existem muitas histórias publicadas, o ICL tem publicado, tem trazido essas histórias. A imprensa está cheia de histórias de famílias verdadeiramente desgraçadas por conta desse vício em apostas. E, obviamente, isso é uma consequência dessa falta absoluta de regulamentação deste setor da economia. É claro que, só lembrando, quem abriu a porta do inferno, foi até uma expressão que a Gleisi Hoffmann usou outro dia, quem abriu a porta do inferno foi o Temer, no apagar das luzes do governo dele. É muito importante a gente lembrar, provavelmente eu estou repetindo, vocês já falaram isso outras vezes, mas é muito importante a gente contextualizar o que está acontecendo, né? Quem abriu esse vale tudo foi o Temer. Quem deveria ter regulamentado foi o Bolsonaro, que, óbvio, a gente não esperaria que ele fizesse isso, mas o governo atual, quando assumiu, já deveria estar preparado para dar essa resposta, né? O governo já tem quase 2 anos, já deveria ter encaminhado, pelo menos, uma resposta no sentido de regular e regular de uma forma rigorosa. Vocês estavam falando como é que vai fazer para impedir que a pessoa que recebe o Bolsa Família jogue. A gente tem aí 2 coisas. Primeiro, hoje, com todos os mecanismos que o governo dispõe, a Receita Federal dispõe, né, de acompanhamento, de monitoramento, de quem paga imposto, quem não paga, quem joga, quem não joga, isso, tecnologicamente, é possível fazer. Evidentemente, eu não sou uma especialista, mas qualquer um de nós que lê jornal sabe que existem mecanismos para isso. Por outro lado, a gente sabe também, como disse o Chico, que quem quiser jogar, joga, porque sempre existe uma maneira de burlar. E isso é um círculo, digamos assim, é o cachorro correndo atrás do rabo eternamente. Mas é assim que as coisas funcionam, né? Se alguém burla, o governo vai lá e desenvolve mais algum mecanismo, aperta, burla de novo, aperta de novo, e assim vai. O que tem que ter, de fato, primeiro, a decisão política de agir. Isso já foi feito. Lula determinou. Agora, segundo, uma regulamentação, em certa medida, vai depender do Congresso. Acredito que o governo possa, pelo menos parte desta regulamentação, possa ser adotada com regras infralegais. Mas alguma coisa, claro que terá que depender de uma votação e eventual aprovação no Congresso. E aí é que a porca torce o rabo por motivos que todos nós sabemos, né? Da dificuldade do governo de articulação ali numa Câmara presidida por Arthur Lira, mesmo que em final de mandato, mas ainda detendo uma parcela muito grande de poder e sendo ele um político fisiológico, como a gente sabe que esse será um processo muito difícil. Agora, Cris, o que está embasando essa decisão do Lula é aquele estudo do Banco Central. Uma das coisas, né? O Banco Central trouxe esse estudo de que 3 bilhões foram gastos em agosto de usuários cadastrados no Bolsa Família nas apostas.
o Chico estava nos trazendo aqui, um pouquinho antes do programa começar, que há questionamento sobre essa conta feita pelo Banco Central, não é isso, Chico? O senador Osmar Aziz pediu ao Banco Central essa conta. O Banco Central entregou muito rápido, por sinal, e o Ministério da Desenvolvimento Social, que paga o Bolsa Família, questionou alguns pontos e o Banco Central está apurando essa história. A Flávia Oliveira, grande comentarista da Globo News e colunista do jornal o Globo, ela traz hoje um artigo muito interessante que não podemos demonizar com essa facilidade toda o Bolsa Família. Ela teme que esses comentários acabem levando a preconceitos contra o Bolsa Família, assim como lembra do velho preconceito que as famílias iam usar para tomar cachaça. Para tomar cachaça, etc, etc. E ela fez uma conta assim muito rápida, ela diz, opa, se 5 milhões de pessoas jogaram 3 bilhões, aí é R$600 para cada, que é o Bolsa Família inteira. As pessoas não podem ter jogado o Bolsa Família inteira. Então, o que a Flávia questiona, e o Ministério do Desenvolvimento Social também, o Wellington Dias, o ministro Wellington Dias, quer refazer essa conta, porque, sabe, assim, tem muita gente jogando. Claro. Sim, mas talvez não seja com esse montante assustador. Certo. Porque aí seria num mês, foi um mês. A conta do Banco Central. 3 bilhões. O Bolsa Família, 14 bilhões para 20 milhões de famílias. Cara, de 14, 3 bilhões para jogatina. Que dá 20%. Né? E a própria Flávia, ela tem outra observação interessante, que ela diz que esses CPFs de cadastros sociais, de programas sociais, já foram muito usados no Brasil para crimes, inclusive de lavagem de dinheiro. Então, recomenda-se que numa segunda apuração do Banco Central, para também ver se as próprias BETs não estariam utilizando esse cadastro para lavar o dinheiro. Ou seja, podiam não ser as pessoas do Bolsa Família, mas gente que usa, assim como usa para criar conta fantasma, laranja, né, às vezes. Você vê por outro noticiário, pessoas do Bolsa Família com gastos milionários e esse tipo de coisa. Porque então, é muito fácil acessar. É só um cuidado para se ter. Tá. Porque de repente, você pode gerar a história assim, o Bolsa Família está botando a perder o grande programa social do Brasil, que é o programa que mudou o Brasil. Sim. O grande programa de Lula que muda o Brasil é o Bolsa Família. Então, vamos com mais cuidado nessas contas. As contas parecem muito apressadas. Pois é. Chico e Rodrigo, muito rapidamente, é claro que é justamente por isso, por ser o Bolsa Família, um programa que é a cara do governo Lula, foi isso que acendeu, né, que fez tocar a sirene dentro do governo. Né? Agora, a Flávia tem total razão nessas observações todas que ela faz, e tanto é que há, sim, um perigo de demonização do Bolsa Família, né? Como a gente sabe que sempre houve, né? Sempre a crítica que está dando dinheiro para vagabundo, que não quer trabalhar. Exato. Né? Isso, a direita e a extrema-direita odeiam pobre e não perdem uma oportunidade de desqualificar o Bolsa Família. Tanto é assim que tem um deputado do PP, se eu não me engano, do PP do Paraná, chamado Tião Medeiros, que já disse que vai apresentar um projeto que a pessoa, o beneficiário do Bolsa Família, que usar o recurso para jogar em bet, apostar nessas bets, que perca o direito ao benefício. Ou seja, a pessoa que já está numa situação de extrema vulnerabilidade, né, esse deputado quer que ela caia no desespero total, uma pessoa que precisa do auxílio, já está numa situação difícil de saúde mental, porque já está envolvida pelo vício, então ainda perde o benefício. Mas é isso, é o ódio da direita e da extrema-direita ao programa e a pobre. É isso que leva justamente à demonização do Bolsa Família. Perfeito. Muito bem. Não, é importante a gente levantar esse ponto, fazer, na verdade, um contraponto. Eu queria trazer mais um elemento aqui para esse debate. O jogo do Tigrinho também entrou na mira do Congresso Nacional. O Chico sempre fala isso aqui, viu, Cris, que começa com essa coisa de futebol, mas depois vai para outros jogos, né, nas casas de apostas. A deputada federal Érica Hilton, do PSOL, protocolou no Ministério Público Federal uma representação para bloquear o jogo do Tigrinho em todo o Brasil. A solicitação vale para jogos semelhantes, como caça-níqueis online.
Erika Hilton alertou para a publicidade desses jogos com crianças e disse que não dá para esperar a regulamentação desse setor surtir efeito. Vamos ver o que disse a Erika Hilton, está no destaque aqui, feito pela nossa equipe, abre aspas. Nos últimos tempos, revelou-se que esses jogos estão destruindo o patrimônio de famílias, inclusive as beneficiárias do Bolsa Família e também o patrimônio do nosso país, que perde bilhões todos os meses para esse mercado abusivo. Portanto, a Erika Hilton abrindo uma outra porta aí, assim, não é só a questão das bets, mas também esse jogo do tigrinho que precede, mas se mistura, né, na verdade, com as bets, né? Toda bet tem o seu tigrinho. Pode chamar gato angorá, pode chamar, sei lá, ratoeira. Ratoeira online, é um bom nome. Ratoeira online. Todos têm equivalentes, semelhantes, porque a coisa do Flamengo e Palmeiras, do Corinthians, São Paulo, Sport Recife, etc. O lado esportivo funciona mais como chamariz ali para você entrar no cassino. Porque o futebol é muito popular, então você vai lá, o Galvão anuncia a jogatina, você acha que só vai apostar, que sua família só vai, que o adolescente que você tem na sua casa só vai fazer uma fezinha lá no jogo do seu Corinthians. Aí é que a família se engana, porque lá, colado na opção Corinthians, tem todos os tigrinhos, os tigrões e as roletas abertas 24 horas. Um cassino na sua cozinha, como o Lula falou. O Lula falou. Então, proibir essa parte seria muito interessante. Agora, tem que lembrar que o projeto original do governo, viu, Cris, na regulamentação, era assim. Não tinha tigrinho nem tigrão, não tinha essa bandalheira. Era só aposta esportiva. Aposta esportiva, como tem em vários lugares do mundo. O centrão do seu Arthur Lira... Claro. Colocou tudo lá dentro, colocou a roleta lá dentro na história. Porque é onde as bets mais faturam. Inclusive com algum atrito com a bancada evangélica, com parte da bancada evangélica. Que tem parte da bancada evangélica também que foi no lobby e já esqueceu aquele velho preceito que evangélico é contra jogo. Uhum. Já foi no rodo. Mas o projeto do governo não previa essa jogatina. Só que o governo depois aprova. Aprova desse jeito aí. Aprova desse jeito. Na negociação, o Haddad chega a demitir um diretor ligado que iria cuidar disso no Ministério da Fazenda, a pedido do senhor Arthur Lira. Então, é mais imbricada a coisa, não é só assim proibiu o tigrinho assim. E isso veio de um acerto político gigantesco. Gigante. E movimenta bilhões, na verdade, de reais. Cris, já vou passar para você, é que eu queria trazer um outro ponto aqui, olha que interessante, né? O ICL levantou essa questão das bets, nas últimas semanas, na verdade, antes dos outros, agora virou uma avalanche, todo mundo viu que é um tema importante. Alguns deputados e deputadas de esquerda se pronunciando, e olha quem é que apareceu para falar também. Opa! A direita, o Ricardo Salles. E olha, nesse caso, eu vou dizer, concordo com tudo que ele falou. Pela primeira vez na vida. Olha o que disse o Ricardo Salles, o homem de passar a boiada. É simples, ou acabamos com as bets, ou elas acabam com o Brasil. E aí diz o Ricardo Salles, diferentemente de cassino, que ainda se poderia dizer que gera emprego, turismo, investimento, as bets não geram nada. São verdadeiros caça-níqueis virtuais, sugando o dinheiro dos brasileiros. Tem que acabar, diz o Ricardo Salles, que fala do cassino ali para também agradar o chefe dele, porque o Bolsonaro era a favor de fazer cassino em Angra dos Reis e tal. E aí o Ricardo Salles traz esse argumento, que eu acho até razoável. Bom, cassino gera emprego, hotelaria, tem os funcionários, etc. Tem instalações físicas que você pode fiscalizar. Sim. Isso aqui não, né, Cris? Agora, é curioso que a direita também esteja tomando isso como uma bandeira. Não são só os setores progressistas que estão preocupados com isso, Cris. Pois é, e o governo ao qual ele serviu tão diligentemente, né, foi este governo ao qual ele serviu, passando a boiada, que deveria ter regulamentado e que não fez. Aí agora todo mundo pega a bandeira, por quê? Porque perceberam que esse é um tema que chegou mesmo, que atinge o eleitor, né? Então agora está todo mundo preocupado com isso, né? Você vê políticos de todos os matizes agora falando desse assunto. O Omar Aziz foi o primeiro, se eu não me engano, que levantou, assim, estou falando dessa onda mais recente, agora até Ricardo Boiada Salles preocupado com isso, né? Não me convence, eu acho que é pura hipocrisia, mas enfim, está falando contra
as bets, ok, está valendo, porque eu acho que agora a situação chegou mesmo num ponto que todo mundo que defender uma legislação rigorosa, eu por mim nem existia e acabava, mas a gente tem que trabalhar com a realidade, né? Então agora a realidade que tem, a possibilidade que tem para tentar conter os enormes efeitos nocivos à sociedade, é fazer uma regulamentação rigorosa. Ok, se ele está apoiando isso, beleza. O Chico falou há pouco, só não quero perder uma observação sobre evangélicos, né, que também acabaram apoiando esse Vale Tudo, porque a gente sabe que é tudo um monte de evangélico de Araque, né, Chico? Sim. Exato. Evangélicos de Araque que usam a religião só para se promover, para enganar o eleitor. Claro que tem os evangélicos sérios, a gente sempre faz essa distinção aqui, mas tem muitos que estão lá no Congresso Nacional, que são, sim, evangélicos de Araque, né? E topam tudo por dinheiro. A verdade é essa, usando o velho jargão aí, tá? Uma outra coisa que eu queria falar muito rapidamente sobre a Erika Hilton, porque é importante a urgência da medida que ela está propondo, que ela está pedindo ao Ministério Público. Porque se a gente for esperar o tempo da política ou o tempo do judiciário, quantas famílias mais vão se desgraçar? Né? Quantas pessoas mais vão se endividar a ponto de se enlouquecerem e pensarem até em tirar a própria vida? Né? Como tem todas as histórias que a gente está vendo por aí. O Luiz Fux, por exemplo, o ministro do Supremo, a ação direta de inconstitucionalidade que a Confederação Nacional do Comércio entrou no Supremo, né, questionando, pedindo, enfim, uma regulamentação desse setor, até porque a Confederação Nacional do Comércio percebeu já a queda na venda de bens de consumo essenciais. A gente está falando de comida. O varejo sentiu o baque do dinheiro que está sendo desviado do comércio, da compra de produtos essenciais, que está sendo desviado para esse cassino digital. Pois bem, entrou lá com a ação no Supremo, agora o Luiz Fux convoca uma audiência pública para novembro. Tá tarde, né? Por que não pode convocar é só em novembro essa reunião? Eu também não tinha me dado conta. Eu elogiei ontem aqui, mas eu achava que era para ontem. Ficou pois é, tarde devia demais. ser para ontem. Exatamente, esse é o ponto. Até porque, gente, audiência pública, qual é a dúvida sobre isso, sobre o dano que isso provoca na vida das famílias, na cabeça do ministro do Supremo que vai julgar esse assunto? Ele precisa ouvir quem? Ele vai chamar os donos das empresas de bet para se manifestarem na audiência pública? Espero que não. Eu espero que ele chame especialistas em saúde para explicar o vício que isso provoca nas pessoas. Enfim, qual é a grande controvérsia em torno deste assunto que o ministro precisa marcar uma audiência pública para, acho que é 11 de novembro, quase no final do ano. Exatamente. Quando é que isso vai ser julgado? Quando é que ele vai dar o voto dele, o parecer dele e levar a questão para os outros ministros? Sabe? Então, assim, o tempo do Supremo, o tempo do Judiciário, do Legislativo, do Executivo, tem que ser compatível com a vida real das pessoas que estão sofrendo isso agora. Né? Agora, vocês falaram do Bolsonaro, e claro, o Ricardo Salles agora pega carona, ele serviu ao Bolsonaro e o governo do Bolsonaro não fez nada. E a nossa produção lembra aqui, olha, o que disse o Fernando Haddad hoje. Abre aspas para o Haddad, ministro do governo Lula. Abre aspas para o Haddad. A lei previa que durante o governo Bolsonaro o assunto tinha que ser regulamentado. Exato. O Bolsonaro não fez isso. O governo Bolsonaro simplesmente sentou em cima do problema como se ele não existisse, disse o Fernando Haddad. Depois nós vamos voltar a esse tema, porque eu queria convidar vocês agora para assistir uma reportagem excelente que está no nosso site, a reportagem do Chico Alves, que é o editor do iclnoticias.com.br. A gente convida você para acessar o site, né, iclnoticias.com.br, e ver várias reportagens que estão ali, alertando sobre os efeitos das bets no endividamento das famílias. Hoje, o Chico Alves conta como uma mulher se viciou nas apostas e torrou toda a herança da mãe dela. Está ali na manchete. Perdeu R$650 mil em bets e abalou a família. Meu Deus do céu. Gastou toda a herança. Nós vamos ver agora um trecho do depoimento desta mulher. A matéria está ali por escrito, né? Assim, está no site, evidentemente, e tal. Mas agora nós vamos separar um pedaço do depoimento
desta mulher que não quis se identificar sobre como as apostas viraram uma bola de neve. Vamos assistir. Eu ficava com o coração apertado, ficava com remorso, mas eu não podia parar de jogar, porque eu queria recuperar o dinheiro da minha mãe, que eu tinha perdido, recuperar o dinheiro do meu pai, pagar meus tios. Então eu tinha que jogar escondido dele, mas eu ficava aqui com o coração apertado, com remorso. Tanto que quando ele ia trabalhar, eu ficava no meu quarto aqui chorando a noite toda. Eu chegava do serviço, eu só queria ficar no meu quarto chorando. Falando, meu Deus, o que eu tô fazendo? Mas eu preciso jogar porque eu preciso recuperar. O meu sentimento era esse. Eu tenho que recuperar, eu não posso fazer isso com as pessoas. Eu não posso sair devendo as pessoas. Então, ao mesmo tempo, era o remorso que me corroía, que me corrói até hoje. Porque eu não paro de pensar nisso até hoje. A médica até me passou um remédio para eu tomar, né, um antidepressivo, porque eu tô amamentando e meu leite começou a secar. Mas eu ficava com remorso. Eu olhava para ele e eu pensava o tempo todo no que eu tava fazendo, mas que eu precisava recuperar esse dinheiro. E a única forma de recuperar era jogando. Que loucura, né? E é o que acontece mesmo. Você fica na ilusão que vai recuperar o dinheiro e não recupera, não tem como ganhar. Quem ganha é a banca, como diz a Mili Lacombe, que conta a história do pai dela, que era viciado em jogatina. Quem ganha é a banca. Isso destrói realmente a família. Ontem a Elo Vilela também escreveu, trouxe um caso lá de Missão Velha, no Cariri cearense. E que chegou a pessoa se matou. Então, os relatos são muito pesados, né, Cris? São muito chocantes. Eu li essa matéria do Chico Alves, de cortar o coração o depoimento dessa jovem mãe. Tem 2 filhas. Ela tem uma filha e outra que agora acabou de nascer, tanto que ela fala, né? Que o leite estava secando, ela estava amamentando. Olha o impacto, olha como envolve todo mundo. E esses 650 mil, essa conta que ela faz do quanto ela perdeu, foi dinheiro que ela pediu emprestado para o pai, para a mãe, para amigos e amigas, empréstimo que ela fez em banco e, por fim, 300 desses 650, 350 são de uma herança que a mãe dela recebeu e ela torrou em aposta. Sempre nessa expectativa de conseguir recuperar o dinheiro para ir pagando as outras pessoas, né? Então, a consciência dela, ela fica devastada por esse remorso, inclusive, de não conseguir pagar as pessoas que emprestaram dinheiro para ela, que tem seus compromissos, né? Ela fala de uma amiga que tem um apartamento financiado. Olha, gente, assim, é uma tragédia que uma pessoa que cai numa situação dessa, o impacto em volta dela envolve toda a família nisso, envolve amigos. É, de fato, uma coisa devastadora, avassaladora, que, como eu disse, precisa de providências imediatas. Essas empresas têm que ser contidas imediatamente, sabe? Por isso que eu digo, o pedido da Erika Hilton para o Ministério Público de uma ação imediata de suspensão. Sim. Sabe? Não dá para esperar o tempo da política. Não dá. Isso aí, Cris. Muito bem, muito bem. A Cristina vai continuar com a gente aqui. Nós vamos sair das bets e vamos para um outro assunto super importante que o ICL está acompanhando também de perto, né? Esse assunto das bets foi trazido primeiro pelo ICL e hoje está a imprensa toda no Brasil está debatendo, mas nós vamos agora falar de um outro tema, né? Sempre lembrando que você pode ler essa reportagem lá no iclnoticias.com.br com o depoimento desta jovem mãe que a Cristina acabou de comentar aqui, o Chico também. Mas nós vamos falar agora da Fatal Model. Vamos passar de bets para Fatal Model, porque o Eduardo Moreira hoje passou o dia, o Eduardo Moreira, nosso comandante aqui no ICL, passou o dia tomando providências jurídicas contra os ataques sofridos pelo ICL. Vocês acompanharam ontem, pararam o caminhão aqui na porta, Fatal Model e tal, fizeram aí várias ilações, vários tipos de ataques. O Instituto Vladimir Herzog se pronunciou, a Associação Brasileira de Imprensa também divulgou nota de apoio ao ICL e hoje, Sindicato Jornalista, Chico. Sindicato do Jornalista.
Bravo, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais no estado de São Paulo manifestou a sua solidariedade. Está aí na tela, total solidariedade à equipe de jornalistas do ICL, porque o Eduardo foi intimidado, a equipe de jornalistas foi intimidada, de técnicos e funcionários, né? Houve uma tentativa de intimidação com esse caminhão aqui na porta. Então, agradecemos a posição do Sindicato dos Jornalistas que se manifestou através dessa nota. Também temos aqui, ó, o secretário nacional do Consumidor, o Adi Damus, ex-deputado, né? Informou hoje que está notificando o estádio Engenhão e a CBF sobre os anúncios de bets e também da Fatal Model. Senacom, está aí na tela. A Senacom é a secretaria dirigida pelo Adi Damus, né? A Senacom notifica Engenhão e CBF para esclarecimento sobre os anúncios, né, de acompanhantes em eventos com classificação indicativa livre. É um assunto também de consumidor, né? Por isso que está entrando aí na área e esse foi o foco da crítica do Eduardo Moreira. Do primeiro vídeo que ele faz, a crítica é totalmente direcionada à questão desse anúncio totalmente deslocado no horário livre, assim, abertamente para qualquer criança que estivesse vendo o jogo ter acesso. Então, a crítica é essa. Repito, aqui no ICL não tratamos hora nenhuma de discriminar a profissional do sexo, seja que trabalhador de que ofício for. É isso. Longe disso, que tentaram... para se defender, tentaram trazer de forma maliciosa, jogar por aí a coisa para ver se pegava o apoio nas redes sociais. Não é isso. E não deu certo, viu? Eles ficaram claramente na defensiva. E a gente vai trazer agora um convidado, um advogado, que já havia levantado esse tema no mês de abril, no começo do ano. O advogado que tratou desse tema, Antônio Rodrigo Machado de Souza. Ele está chegando para conversar com a gente, já está aqui na tela. Eu agradeço a presença. Vou só explicar, então, Antônio, boa noite. Eu vou explicar aqui para o nosso público por que você teve essa posição, inclusive, antes do ICL, né? Você atuou antes como advogado. Ele apresentou uma representação para suspender a publicidade da Fatal Model em partidas da Série A do Campeonato Brasileiro. Isso lá no mês de abril. Acho que viu o jogo, assim como o Eduardo Moreira, e falou, não estou entendendo esse negócio aí, né? E fez a representação. O pedido menciona o patrocínio da empresa na camisa do Vitória. Estou falando do pedido feito pelo Antônio, o advogado Antônio que está aqui com a gente. Vamos dar uma olhada no trecho que destaca justamente a exposição, inclusive, da publicidade para crianças que entraram em campo com a camisa do Vitória, os mascotes ali antes do jogo, na hora de cantar o hino. A gente pode colocar na tela? Tá aí, ó. Tal publicidade é transmitida pelas emissoras de televisão com audiência de centenas de milhares de pessoas, todas expostas à explícita vinculação entre a empresa de profissionais do sexo e o evento esportivo. O assunto torna-se mais sensível quando, no início da partida, crianças acompanham os jogadores dentro de campo e o conjunto de imagens demonstra exatamente a realidade protagonizada pela agremiação esportiva. Está aí. Agora eu queria, Antônio, boa noite, obrigado mais uma vez pela sua presença, que você explicasse o que você fez rapidamente, né? Para quem que você encaminhou esse pedido e se houve consequência. Deram alguma resposta? Obrigado pela sua presença. Rodrigo, o prazer é todo meu, um prazer enorme estar aqui no ICL e falando com grandes profissionais da comunicação do nosso país. Eu, em abril, sabe aquela sensação, quando eu ouvi o Eduardo falando sobre o assunto, eu falei, meu Deus, eu não estou maluco, eu não estou sozinho nessa percepção de que algo de errado está acontecendo no futebol brasileiro. Primeiro, a Fatal Model, ela patrocina Campeonato Carioca, Campeonato Gaúcho, Campeonato Baiano. A Fatal Model pediu para mudar o nome do Esporte Clube Vitória para ser Fatal Model Vitória. Na minha representação consta isso. Ofereceu dinheiro para mudar o nome do estádio do Vitória. E a Fatal Model, ela vem patrocinando jogos do Campeonato Brasileiro há muitos anos. A Fatal Model está patrocinando jogos da Seleção Brasileira. Isso. Só que o que é que eles fazem? Eles colocam apenas o símbolo deles, aquela borboleta, e o nome Fatal Model nas placas de publicidade. E muita gente passa por aquilo dali e não vê, não encontra. Agora, em 2 cliques, a partir de uma criança, de um adolescente, em 2 cliques, você vai ver cenas extremamente, como é que eu poderia dizer? Cenas de corpos nus em posições cada vez mais parecidas com aquilo que se chama pornografia. 2 cliques apenas. Se você colocar o nome Fatal Model, apertar Enter, num clique você vai verificar homens, mulheres, profissionais transexuais, transgêneros,
travestis, de todas as opções de gênero, todas as orientações sexuais estão ali à disposição. Só que o que é que acontece? Esse discurso a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes você vai ser taxado como conservador, como alguém que está querendo ser contra os profissionais, as profissionais do sexo. Não, em hipótese alguma, não é essa a questão. Aqui eu estou falando de publicidade abusiva. E o que é publicidade abusiva? Nesse caso, é uma publicidade que coloca em xeque questões que, do ponto de vista neurológico, as pessoas que estão acompanhando aquele tipo de evento esportivo, no caso, um jogo de futebol às 4 horas da tarde. Nós temos ali um jogo de futebol às 4 horas da tarde, você está ali com o seu filho, com sua filha de 7, 8, 9 anos e vê aquilo dali e pergunta, pai, mãe, o que é isso? Ou, mãe, eu fui olhar aqui no celular e vi isso daqui, me explica o que é isso daqui. Então, assim, essa publicidade, ela é adequada para o momento em que aquela transmissão ocorre. Se nós estivéssemos falando de propaganda de cigarros, ninguém aqui teria dúvida que seria algo proibido pela lei. De bebidas alcoólicas, também nós já teríamos restrição em relação ao horário e também em relação a eventos esportivos. Agora, apostas é algo que ainda você consegue discutir numa mesa, num almoço, num jantar. Mas como você vai conversar com crianças e adolescentes no meio de uma conversa, de uma reunião, de um bate-papo sobre profissionais do sexo? É um tema muito grave, muito sério, que a gente precisa ter um local adequado para fazer isso. Chico e Cris, se quiserem fazer a pergunta, inclusive para saber se houve consequência, né, na ação, no pedido dele. Boa. Cris, você quer falar, Cris? Não, eu queria saber isso. É importante saber... O que aconteceu depois da sua representação? Alguma resposta? Deram alguma atenção à história? Olha, exatamente por essa lógica de escrever na condição de consumidor, eu fiz isso para o CONAR. O CONAR é o Conselho de Autorregulamentação das Empresas de Publicidade. O CONAR disse que não via nenhum tipo de problema, que não era algo que dissesse respeito à sua atuação. Mesmo nós estamos falando de comunicação de publicidade de todas as empresas. O CONAR, inclusive, representa a Associação das Empresas de Transmissão de Televisão. Fiz isso ao Ministério Público Federal, e o Ministério Público Federal entendeu que aquilo ali era algo local da Bahia. Veja, nós estamos falando de transmissão do Campeonato Brasileiro, Mineiro. O Ministério Público Federal mandou para o Ministério Público da Bahia, dizendo esse problema não é meu, e o Ministério Público da Bahia, a promotora que analisou o caso, eu já mandei inclusive para a produção do ICL, a promotora disse que não via qualquer tipo de lesão a crianças e adolescentes na exposição desse tipo de site. Então, assim, eu estou falando de de uma instituição particular, né, que é o CONAR, mas que as empresas se colocam para cumprir essa função de autorregulamentação, mas abriu mão de tratar do assunto. O Ministério Público Federal disse, isso não é um problema meu, vou mandar para o Ministério Público da Bahia, e o Ministério Público da Bahia bateu o recorde, que falou que não via qualquer tipo de lesão à imagem, à vida das crianças, adolescentes. E eu vou dizer para vocês, vejam, nós estamos falando aqui da uberização, né, das relações de trabalho. Mais uma vez, nós temos uma empresa que ela coloca a sua plataforma para que homens e mulheres façam a oferta desse tipo de serviço. Sabe qual é a grande frase que tem lá na Fatal Model? Anuncie com a gente. Anuncie com a gente venha para cá, venha trabalhar, venha ser profissional do sexo. É uma tentativa de convencimento através da comunicação e da publicidade. Então, nós temos aí a uberização dos profissionais do sexo. É uma empresa que vem ganhando muito dinheiro. O nível de valores que a Fatal Model vem patrocinando ao Vitória e a diversas outras competições esportivas e eventos esportivos é muito grande, o que demonstra que ou nós estamos diante de algo surreal ou que essa empresa ela tem uma boa vontade enorme de gastar dinheiro com clubes e eventos, ou nós estamos falando de uma empresa que está arrecadando muito dinheiro. E aí explica a ofensiva, né, dessa empresa com o ICL essa semana. O que eles fizeram é algo gravíssimo e eu espero que o Estado brasileiro, pelo menos agora, acorde para o assunto e haja na defesa tanto do site como dos jornalistas que trabalham nesse grande... Cristina. Doutor Antônio, doutor Antônio, que bom que o senhor deixou aí essa bola quicando, porque eu queria lhe perguntar exatamente sobre isso. Como é que o senhor avaliou esta ação
dessa empresa, a Fatal Model, ontem, contra o ICL. Como é que o senhor caracteriza esta ação de ontem? Essa é muito clara, porque o caminhão estava identificado. Tem um outro episódio, que é um helicóptero sobrevoando a casa do Eduardo Moreira. O helicóptero, evidentemente, não estava identificado, não se sabe se tem uma relação concreta com a empresa. Mas esta ação, né, eu queria que o senhor, como advogado, avaliasse para a gente, por favor. Cris, eu fiquei refletindo sobre isso. Eu vejo duas hipóteses aí. A primeira hipótese é de uma empresa que ela, como está ganhando muito dinheiro, ela acha que agir com essa violência, com essa truculência, vai fazer alguém recuar, mas eu não posso menosprezar a inteligência das outras pessoas. Então eu vou para a segunda hipótese. Eu acredito, quando eu fiz a representação, uma coisa que muita gente que estava conversando, que estava refletindo ali, falou: Rodrigo, você está dando ainda mais publicidade para a Fatal Model. Então eu vou mais pela linha da segunda hipótese, que é o quê? Eles fazem isso porque, ao mesmo tempo que eles estão combatendo, ou supostamente combatendo o ICL, eles estão causando. E esse mundo das redes sociais traz uma forma de comunicação que ela não é tão racional para a gente que nasceu na década de 80, de 90. Então, eles estão fazendo isso porque eles estão ganhando muito mais atenção e, dessa forma, eles estão, digamos, valorizando ainda mais a sua imagem nas redes sociais. É algo bizarro. Como disse o Eduardo, é um cenário disruptivo, mas eu apostaria que o mercado é muito mais inteligente e eu acho que eles estão fazendo isso porque com essa briga vai ter mais gente procurando saber quem é a Fatal Model, vai ter mais gente clicando no site. É surreal a forma como a gente tem que lidar com a comunicação moderna, porque ela não é lógica. Mas eles podem ser responsabilizados penalmente, de alguma forma, por uma ação de intimidação, algo assim? Olha, pelo que o Eduardo ressaltou, me pareceu algo que, do ponto de vista da justiça, né, da justiça criminal, pode ser sim uma tentativa de assédio, de ameaça, de ameaça, sim. Agora, somente as testemunhas que estavam ali passando que vão poder ver isso. Agora, uma coisa é certa, o ICL precisa sim registrar tudo e colocar, porque a gente tem um âmbito penal, mas a gente também tem um âmbito civil, né? Sim. A gente está falando aí de pessoas que estão constrangendo outra, única e exclusivamente pela liberdade de imprensa, além da liberdade de expressão. Muito bem. Aliás, eu achei muito bem observado isso, né, Cris, e Chico e todos que nos acompanham, pelo doutor Antônio Rodrigo Machado. É um método um pouco Pablo Marçal, né? Quer dizer, faz um absurdo, todo mundo acha um absurdo, mas eles também estão colocando a marca deles ali, então as pessoas estão falando sobre eles. Então, é um método, entre aspas, Pablo Marçal, de você buscar cliques, enquanto os outros estão achando que, que loucura isso, mas é uma loucura que tem uma lógica para um setor específico. Tem uma lógica de faturamento, né? De faturamento. Que é essa lógica moderna ou pós-moderna de comunicação. Pós-moderna, é isso. Olha, queria agradecer demais a presença do doutor Antônio Rodrigo Machado, que foi um pioneiro aí, né? Entrou com esses pedidos de investigação, que estão ainda, ele explicou aqui pra gente, foi para lá, um pedido, voltou para lá, para cá, o Ministério Público da Bahia não quis agir e agora o ICL está tomando a frente também desta questão. Obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos aqui, doutor Antônio Rodrigo Machado, ao vivo com a gente. O senhor fala de que estado exatamente? É da Bahia? Eu estou falando de Brasília, estou falando de Brasília. Tá bom. Queria agradecer a você, Rodrigo, a Cris, e queria agradecer em especial alguém que eu sou muito fã do Chico. Olha aí. Quando me falaram que o Chico estaria na bancada, eu não tenho nem roupa para isso. Que legal. Eu penso no Chico toda semana não, porque eu não bebo tanto assim, mas ele tem um texto sobre a ressaca. Eu li esse texto deve ter mais de 10 anos. Todas as vezes que eu tomo um drinkzinho a mais, eu lembro desse texto do Chico, que é meu ídolo. Chico, um forte abraço, querido. Obrigado pela leitura. Que bacana. Ótimo, Chico. Que ótimo retorno aqui ao vivo. Valeu, obrigado, Antônio, pela sua participação. Aí, Chico, semeando leitores. Cara, a velha crônica brasileira. Que legal. Olha, Cris, você continua aqui com a gente. Nós vamos mudar de assunto, vamos trazer o tema com o qual a gente abriu o programa de hoje, que é a notícia que está correndo aí, sites internacionais, inclusive os jornais e os sites também aqui do Brasil de notícias. Vamos falar sobre Netanyahu. Benjamin Netanyahu, que foi hoje lá para a Assembleia Geral da ONU, provocou um rebuliço, muita gente se retirou ali no momento em que ele foi fazer o discurso dele, né? A Assembleia Geral viveu um momento pouco comum. O
primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi vaiado até antes de começar o seu discurso, enquanto várias delegações, inclusive a brasileira, deixaram o plenário. Vamos observar a cena que a gente separou aqui para que você possa acompanhar com a gente o momento em que o prédio, na verdade a sala lá da Assembleia Geral da ONU, fica em parte vazia, né? Porque várias representações diplomáticas vão se retirando. A nossa equipe está separando. Essa já é a sala realmente vazia, não é propriamente... Aí vai assim, olha lá, vamos ouvir. Just this week, Cristina, já vou passar para você. No discurso, Netanyahu disse que Israel está vencendo a guerra. Ele também atacou o Irã, disse que quer a paz, acredite, Chico. Mas, momentos depois desta fala, Israel fez o seu maior bombardeio a Beirute, capital libanesa, desde o início do conflito com o Hezbollah. Foram 2 mortos e 76 feridos nesse ataque de hoje. Ele não tinha nem terminado ainda direito o discurso, já fez essa combinação com mais bomba. Ou seja, bomba no discurso e bomba na cabeça do povo lá em Beirute, né? Ao mesmo tempo, praticamente, né? Olha o que disse Netanyahu, abre aspas aqui, vamos trazer o quadrinho com um trecho da fala de Benjamin Netanyahu. Eu resumi aqui, abre aspas, então, Israel busca a paz, torce pela paz e vai tornar a fazer a paz. No entanto, enfrentamos um inimigo selvagem e precisamos combatê-lo. Não há nenhum lugar no Irã que Israel não possa alcançar. 2 palavrinhas aí me chamam a atenção, Cristina Serra. Irã, porque ele, por enquanto, não está em guerra com o Irã. E a outra palavra, selvagem. É como se ele fosse o civilizado atacando selvagens. Mas queria que você comentasse aqui com a gente. Rodrigo, isso me chamou a atenção. Bom, o discurso é chocante por uma série de razões, né? Porque é um discurso de guerra, é um discurso beligerante, é um discurso de convocação a uma guerra ainda mais ampliada no plenário em que se deveria, de fato, falar de paz. A ONU foi construída sobre os escombros da Segunda Guerra Mundial. Então, realmente, que a gente tenha chegado a esse ponto em que o primeiro-ministro de Israel faça um discurso praticamente de convocação à guerra, né, mostra bem a situação difícil que a humanidade vive hoje em dia. Então, é um discurso beligerante, ele sinaliza que a guerra pode se ampliar no sentido até de um confronto com o Irã, pede apoio dos Estados Unidos o tempo todo, um apoio que ele já tem, mas ele quer um apoio para um movimento de maior alcance no Oriente Médio, e aí a gente precisa ver se os Estados Unidos estariam dispostos a embarcar, né, nesta insensatez, que seria ampliar ainda mais o cenário de confrontos ali do Oriente Médio, que já se ampliou, porque começou na faixa de Gaza, agora já está no Líbano, né? Mas ele indica que o objetivo dele é o Irã. Outra coisa muito preocupante, isso que você falou, porque o tempo todo ele se coloca, nós, israelenses, nós somos o mundo civilizado, nós somos o bem, eles são o mal, eles são os selvagens. É um discurso de caráter messiânico, ele o tempo todo apela para a religião, ele vai buscar frases, situações, elementos da religião para articular o seu discurso. Então, é um discurso muito preocupante e que indica um agravamento do cenário no Oriente Médio de uma forma que até então, eu mesma te confesso, eu não imaginava que ele chegasse a tanto, não imaginava que ele estivesse prevendo uma ampliação, né, dessa guerra, mesmo sabendo que ele é um senhor da guerra, né, não imaginava que a pretensão dele fosse tão ampla como o discurso parece indicar. Claro que a gente sabe também que muitas vezes um discurso desse, ele indica uma amplitude maior para tentar ganhar, digamos assim, barganhar num processo de negociação, eventualmente, em algum momento, para um cessar-fogo, que é o que tem que estar no horizonte de quem realmente está preocupado com a manutenção de algum resquício de civilidade naquela parte do mundo. E aí, Rodrigo e Chico, eu quero
concluir esse raciocínio trazendo um elemento aqui que é o seguinte: do meu ponto de vista, o melhor discurso nesta Assembleia Geral da ONU, pelo menos até agora, foi do presidente da Colômbia, Gustavo Petro. E tem uma frase dele que, para mim, resume isso tudo. Ele diz: quando crianças morrem, morre a humanidade. Então, a morte das crianças em Gaza é a morte da humanidade. É isso que a gente está vendo, infelizmente, no Oriente Médio e que o discurso do Netanyahu confirma. É isso, Cris. A frase realmente bem forte, bem importante do Gustavo Petro. Eu queria agradecer demais a Cristina Serra, que hoje esteve com a gente aqui durante um bom tempo. Conseguimos comentar vários temas importantes do noticiário com a presença da Cristina Serra. Bom fim de semana para você, Cris. Daqui a pouco vem o Nassif aqui para seguir com a gente. Mas ótimo fim de semana para você. Obrigado, Cris. Tchau, Chico, Rodrigo. Tchau, tchau. Boa noite, querida. Obrigado, Chico. E a Cris citou a frase do Petro: quando morre a criança, assim, a humanidade está morrendo, né? Quando morrem as crianças. Essa semana morreram duas crianças, adolescentes brasileiros de nascimento, lá no Líbano. Então, é morte de criança em Gaza, é morte de criança também no Líbano. E o Netanyahu acha que pode chamar os outros de selvagem. Se tem alguém selvagem nessa história, é o Benjamin Netanyahu, líder de um regime de selvageria, né? De selvageria completa. Pela primeira vez, Rodrigo, eu vi assim, de maneira mais forte, em comentários de rede social, uma cobrança aos meios de comunicação do Brasil, a forma como tratam esse senhor da guerra, como um verdadeiro herói. Mas com essa morte das duas crianças brasileiras, gerou uma comoção e alguém sacou que tinha alguma coisa errada na forma como a imprensa brasileira cobre essa guerra. E a colônia libanesa no Brasil, os descendentes de libaneses, são muito numerosos, né? Então, sentem diretamente esse fato. Nós vamos colocar aqui na tela. Foram 2 mortes esta semana de jovens, crianças quase, né? O Itamaraty confirmou a morte de um segundo, né? Que é uma menina. É a Mirna Raef Nasser, está na tela, de 16 anos. Olha aí, ela é natural de Balneário Camboriú, família libanesa, nasceu em Camboriú, Balneário Camboriú, voltaram para o Líbano, a casa foi atingida num ataque na segunda-feira, no norte do Líbano, né? Então tá aí a morte de uma brasileira, Mirna Raef Nasser. Quantos brasileiros? Aqui em São Paulo a gente conhece muitos Nasser. É um nome comum entre descendentes de libaneses. São Paulo é uma cidade muito libanesa, né? O Rio de Janeiro também, o sul da Bahia, tem muitos árabes, descendentes de libaneses. Então foi a Mirna e aqui na tela o outro brasileiro morto. Também um adolescente, Ali Kamal Abdallah, de apenas 15 anos, também morreu num bombardeio esta semana lá no Líbano. Eu vi até depoimento do Michel Temer, ex-presidente, normalmente aliado às causas de direita ou de extrema-direita. Protestando, né? Protestando. Então, mexeu um pouco com essas pessoas. Tem que mexer mesmo. Então, a morte de 2... O Ali Kamal nasceu em Foz do Iguaçu e morava no Líbano com a família. O pai é paraguaio, nasceu ali na fronteira do Brasil com os nossos vizinhos sul-americanos. Vamos chamar o Luiz Nassif e começar por aí, por esse tema importantíssimo e que choca, emociona todos nós. Luiz Nassif, obrigado pela sua presença. Começando, então, pelo discurso, né, Nassif, do Netanyahu, como é que você avalia? E a retirada, né, de muitas delegações, inclusive da delegação brasileira, no momento do discurso. Eu tô de olho hoje direto na CONIB, que é a Confederação Nacional, a Confederação Israelita Brasileira, aí, que é capaz deles denunciarem as 2 crianças aí por antissemitismo, por morrerem só para comprometer Israel. Sabe? É um horror o que está acontecendo. Agora, o que o pessoal não percebe é que essa passada de pano no Netanyahu, o Netanyahu ele tem a ultradireita lá que apoia ele, mas ele sobrevive graças a instituições como a CONIB. A CONIB daqui, de outros países aqui, que acham que a causa israelense pode suportar um cara que nem o Netanyahu, que espalhou o antissemitismo pelo Brasil inteiro. O antissemitismo é fruto do Netanyahu e da CONIB. Agora, o ponto central é que nós estamos à beira aí de uma guerra mundial. Ou seja, vão permitindo, aí, por uma questão de interesse geopolítico americano, da falta de coragem dos políticos, dos 2 candidatos à presidência, aí, de enfrentar o poderoso lobby sionista nos Estados Unidos. E não adianta separar, eu não sou sionista, eu sou israelense, não. Você tem um judeu
Mas quando você pega a elite judaica aí, as empresas que compõem a CONIB, tudo, eles são coniventes com o sionismo. São coniventes. Estão levando o mundo à beira de uma guerra, por quê? Não, porque Irã é o grande inimigo. Então, os 3 grandes inimigos dos Estados Unidos é Irã, Rússia e China. Então, eles vão até o limite, só que esse limite é muito tênue. Uma bomba que se solte aí, uma explosão que se solte. Pega a Primeira Guerra Mundial, como é que explodiu? Um episódio sem nenhuma relevância explodiu na Primeira Guerra Mundial, né? Então é enrolado, sabe? Se a humanidade não, se os Estados Unidos, principalmente, se os países mais... E o Brasil, a saída do Brasil foi excelente lá. Sabe? Agora, olha, o que chama atenção aqui é a cobertura dos jornalões aí sobre a visita do Lula lá. Nossa, os comentaristas aqui de geopolítica são muito ruins, rapaz. Mas muito, muito, muito. Só fico pensando, não, o Brasil não falou da Venezuela, falou de Israel, não falou da Venezuela. Não, porque não falou da Bolívia. Meu Deus do céu. O outro lá, o Guzzo lá, que é uma coisa horrorosa. Nossa, meu Deus do céu. Meu Deus, 100 pessoas lá não se deram ao trabalho de levantar o que essas 100 pessoas foram fazer. Todas tinham sua agenda. Eram pessoas dos ministérios, além da parte de segurança lá, que tinham uma agenda, pessoal, porque a gente vai ter a COP o ano que vem. Não se deram ao trabalho de levantar. Aquela coisa é pior do que Pablo Marçal, sabe? Porque é a pior forma de mentira, que eles contam parte da verdade. O São Tomás de Aquino dizia, uma das formas piores de mentira é contar parte da verdade. Sim. Então eles colocam 100 pessoas tivessem ido para lá para fazer turismo. Sim. Não falam o que foram fazer, não mostram a agenda. E o Lula anão diplomático. O cara aparece como a única voz de bom senso no mundo aí, anão diplomático. Quem falou isso? O grande intelectual Zé Roberto Guzzo. Meu Deus do céu, rapaz. É um dos responsáveis, o Nassif conhece bem isso, por afundar a Veja na lama, de onde ela não conseguiu se retirar nunca mais, né? Um deles, era né? Duplo, era duplo. Era ele e o Eurípides. Então. Ele era o ideólogo lá e o Eurípides era o operador, né? Agora, Nassif, só para ficar ainda no tema do discurso do Netanyahu, o que preocupa é isso, ele sinaliza, né, ele sai de Gaza, Cisjordânia, avança para o Líbano e já sinaliza no Irã. Ele justifica o ataque no Irã. Então, é o que o Nassif falou, nós estamos à beira de um conflito que vai ser... é para isso. É um conflito generalizado. E ele vai o tempo todo arrancando, chantageando, né? Metade da Assembleia Geral da ONU estava vazia, mas ele sabe que ele tem Estados Unidos com ele, e talvez Inglaterra, outros países ali da Europa, então ele está se sentindo forte para continuar. E, olha, a hora que aí entrar o Irã, vira realmente um conflito de proporções. E, por enquanto, ele está cometendo aquela coisa de o valentão de 2 metros que bate numa criança pequenininha, né? Assim, Gaza é uma covardia absoluta, uma selvageria. O Líbano, né, com todas as suas dificuldades, um país riquíssimo, com uma cultura riquíssima, mas também com as suas dificuldades. Agora, se entrar o Irã na jogada, né, Chico, aí vira uma guerra de proporções... Aí é apocalipse. Aí prepare-se, o Nassif está certo, o desenho é esse, o caminho é guerra. É isso. Então é muito preocupante. Os Estados Unidos mandaram um porta-aviões lá para ficar postos lá se houver um desdobramento da guerra aí. É um horror, efetivamente, sabe? Essa marcha da insensatez é um horror, porque você tem governantes fracos em todas as partes. Você não tem hoje um estadista, Tem o Macron levando a França para a ultradireita, você tem a Alemanha que não tem mais uma liderança, os Estados Unidos, entre a Câmara e o Trump, ou entre Biden e Trump, olha, essas fases de desmanche da civilização que ocorreu em outros momentos da década de 20 aí, Sim. É assustador. O pessoal fala, a grande ameaça é meio ambiente, não é só meio ambiente, não. É meio ambiente e uma ameaça concreta de guerra, efetivamente. Nossa Senhora, tudo junto. Bom, Nassif, aqui do lado do Brasil, a gente teve essa semana mais uma notícia positiva nos números da macroeconomia, né? Além do PIB, a gente vem dizendo, o Lula hoje também destacou, o PIB brasileiro vai crescer 3%, se não crescer até um pouquinho mais de 3%, mas hoje o número que ganhou destaque foi o número do desemprego. Mais uma vez, Chico. Mais uma boa notícia. Mais uma boa notícia. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, o PNAD, divulgado pelo IBGE, a taxa de desemprego no trimestre que terminou em agosto bateu em 6,6%.
E tá aí na tela para você ver que é uma escadinha andando para baixo, né? É uma escadinha que vem descendo. E nesse caso, descer é muito bom. A taxa de desemprego se aproximando, assim, da mínima histórica, né? Então essa é a menor... Tem gente que reclama, tem gente da Faria Lima que reclama. Que reclama, eu acho que é um perigo. É um Olha que perigo. perigoso. Olha, tá todo mundo empregado, Não, que não perigo. reclama, não. Vai todo mundo comprar, Não, vai ter eles inflação. É isso. Não, essa que é a sacanagem. Essa é a sacanagem. Em qualquer país civilizado, o crescimento é objetivo de política econômica. Exato. Aqui o que eles fazem? Se você está crescendo, se o PIB está crescendo, significa mais arrecadação. Então, em países normais, mais arrecadação significa o governo poder investir mais em infraestrutura. Eles falam, não, aqui o PIB potencial é de 2%. O que significa isso? Que se o país cresce mais que 2% da inflação, como é que se aumenta o PIB potencial? Investindo em infraestrutura, investindo em gargalo. Mas quando começa a aumentar a receita tributária por conta do crescimento, o mercado faz esse baita terrorismo e o governo aumenta, o Banco Central aumenta a Selic, e esse ganho que você tem de arrecadação vai para o mercado. Como as bets, a arrecadação das bets vai para o mercado, vai para cobrir dívida. Olha... Eu acho importante... Eu nem digo que o Brasil é uma piada, porque essa piada é mundial, é do mundo ocidental, está levando a afundar o mundo ocidental, mas um horror isso aí. Sabe? Nós estamos num momento de decadência do mundo, do chamado mundo ocidental, né? Porque a gente fala às vezes, não, o mundo está em crise, mas é o mundo do lado de cá, né? Sim. É o mundo do lado de cá que está em crise. E do lado de lá, da China, tem uma perspectiva de crescimento. A China está preocupada porque vai crescer menos de 5%, né? Lançaram um mega pacote para conseguir crescer 5%. Eles estavam acostumados com 6%, 7%, 8%, né? Era bom colocar de novo... Rodrigo, Fala, Nassif. Rodrigo, crescer 5% em cima de uma altura, um prédio gigante, né? Puta vida. É impressionante. Agora eu fico pensando na perspectiva do cara que acabou, ou da mulher que acabou de ganhar um novo emprego agora, ela ouvindo esses comentaristas dizendo, que perigo, Dona Maria se empregou. Tá muito perigoso. Que perigo. Ela vai comer, ela vai comprar, vai gerar inflação. Imagina na perspectiva de quem acabou de ganhar um novo emprego, essa forma de pensar dos comentaristas, que é a mesma do rentismo da Faria Lima, né? Pois é, agora eu queria repassar uma pergunta para o Nassif, que a gente fez, eu falei disso, Chico também, Nassif, no começo da semana, que a gente tem números bons na macroeconomia, mas parece que isso não se reflete na eleição. E eu lembro bem, Nassif, você também cobria, estava já super na ativa no seu blog e tudo, ali naquele período 2007, 2008, 2009, 2010, né? O pós-crise de 2008, aquele auge do lulismo, ali sim, crescia a economia, o desemprego caía e a sensação de bem-estar vinha. Dessa vez a impressão que a gente tem é que melhoram os números, mas não tem uma sensação de bem-estar que se reflita assim, olha, o Lula cresce politicamente. Continua um empate no país, né? Você consegue explicar por que a gente não tem uma sensação de bem-estar proporcional a esses números, que são bons na macroeconomia, Nassif? Tem duas coisas, né? Em 2007, cá para nós, hein? Cá para nós. 2007, se não fosse a crise de 2007, o Brasil tinha quebrado. Porque o Lula manteve aquela política que vinha do Fernando Henrique Cardoso de apreciação do câmbio. Eu lembro do começo do ano, a gente tinha o guia financeiro lá, a gente fazendo os cálculos, falando, o país vai quebrar. Daí, quando veio a crise internacional, aquilo provocou uma desvalorização do câmbio e, simultaneamente, a China surgiu como uma grande compradora de commodities. Então, ali, e daí o Lula aproveitou aquilo lá, rompeu com os dogmas de mercado e tudo, e ali virou um Lula estadista mesmo. Ele comandou não apenas a recuperação do Brasil, auxiliado aí por esse boom de commodities, mas ele foi a grande liderança mundial. O Brasil comandou o G20, comandou uma associação dos países produtores de commodities, bagunçou o G7, ali foi fantástico. E ali estouraram de todos os lados aí as conferências nacionais. Então o Lula aproveitou aquele momento para promover uma mobilização e uma bandeira, que o orgulho de ser brasileiro voltou. Olha, eu vou te falar, eu tive 2 momentos de orgulho de ser brasileiro. Lá atrás, na minha infância, com o Juscelino, e nesse período. Nesse período, eu lembro uma pesquisa que saiu de um grupo, pessoal de Belo Horizonte, a cara do brasileiro, como é que era. Então, quais as principais características do brasileiro? Ser lutador e o jeitinho.
O jeitinho que é uma baita característica positiva, porque é flexibilidade, capacidade de se virar e tudo, era visto depreciativamente. Então, digamos, naquele período lá, eu lembro, eu tive até uma discussão um pouco antes com o Clóvis Rossi lá, porque nas praias da França, nas praias da Itália, o verde e amarelo passou a campear. E os Clóvis falavam, não, isso é porque as cores são bonitas. Nunca foram consideradas uma combinação de cor. Aquilo era por conta do Brasil, o modo de ser brasileiro, o modo de ser descolado e tudo. Então foi um momento e você tinha essa bandeira do Brasil que dá certo, né? Hoje o que acontece? Você tem um crescimento muito contido ainda por conta... O que está acontecendo? Você está crescendo porque você reorganizou a economia depois daquela bagunça do Paulo Guedes e do Bolsonaro, né? Mas você está tendo um crescimento, no segundo semestre estão prevendo um certo arrefecimento do crescimento, é um crescimento que digamos, não chega no estado de espírito da população. Sim. Porque falta uma bandeira. Gente, como é que você combate a ultradireita? Como que o Roosevelt lá atrás se contrapôs àquele individualismo exacerbado da financiarização americana? Trazendo o sentimento de solidariedade. Sim. O Brasil, eu lembro quando o italiano lá, o Domenico Di Masi, fez um trabalho, eu participei daquele trabalho, inclusive, A Cara do Brasileiro. O primeiro ponto para marcar Brasil é as festas. Seja a festa do Nordeste, especialmente as juninas, carnaval e tudo. O Brasil hoje é um país triste. Sim. Você não tem uma bandeira, a questão da solidariedade não existe. Você tem uma matéria-prima fantástica, você tem o cooperativismo espalhado pelo Brasil inteiro, o MST, as associações comerciais, as federações e tudo, e não há um trabalho de juntar todo mundo e falar, gente, a salvação do Brasil depende de vocês, produção, não é da Faria Lima. Então está faltando uma chacoalhada cultural. E tem que vir do líder maior, né? Sim, é uma chacoalhada também na disputa cultural. Chico, eu queria agradecer demais o Nassif, que trouxe essa bela reflexão para a gente também. Muito bom. Aqui no encerramento dessa sexta-feira, lembrando aqui outros momentos, né, quando o Brasil tinha projeto e se orgulhava de algumas das suas características. A gente tem que se orgulhar, não é melhor do que os outros, mas é diferente e pode ser muito legal também. Nassif, obrigado, ótima sexta-feira, ótimo fim de semana para você. Boa noite. E agora eu vou homenagear o Chico, viu? Vou ficar de ressaca. Daqui a pouco ele libera. Eu nem sei mais o que é isso. O Chico virou outro homem. Virei um homem sério. Parei, mas não condeno, doutor. É isso aí. Parou com isso, mas não condeno. Valeu, Nassif. Ai. Muito bem. Olha, antes da gente encerrar aqui, notícia importantíssima, hein, gente? Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou nesta sexta-feira que o X só voltará ao ar se pagar mais uma multa de 10 milhões de reais, o que é troco para o X, 10 milhões de reais. Ele apresentou 3 requisitos para a volta do X. Pagamento dessa multa de 10 milhões por descumprimento da decisão que determinava a suspensão da plataforma, que o X informe com a anuência da Starlink os valores bloqueados serão usados para o pagamento da multa e se a empresa vai desistir dos recursos. E pediu também que a advogada Raquel de Oliveira, representante legal, pague multa de 300 mil reais. São as exigências feitas pelo ministro Alexandre de Moraes. Saiu agora há pouquinho isso, notícia de agora, começo da noite de sexta-feira, nesse embate. Mas acho que está perto. O mais difícil era suspender as contas que o Xandão queria que fossem retiradas do ar, porque as contas antidemocráticas, dos golpistas, né, dos criminosos. Isso era o mais difícil. Agora isso é troco de pinga, como se diz. Parece que está perto, o Musk deu uma recuada gigantesca, falou, e o Supremo Tribunal Federal exerceu seu papel de autoridade judicial e política no Brasil. Gente, faltam 2 dias para o lançamento do novo livro do Gessé Souza, o livro O Pobre de Direita. O lançamento vai ser acompanhado de uma mega aula que acontece nesse domingo, dia 29, às 8 horas da noite, aqui no ICL, com a presença do Gessé e do Eduardo Moreira. Vale a pena participar para você entender melhor como é que se organiza a cabeça de quem acaba votando naqueles que contrariam os interesses dos mais pobres no Brasil. Nós vamos dar uma olhadinha aqui na chamada, né, feita para esta aula que acontece no próximo domingo. Vamos lá.
Já imaginou a barata fazendo campanha para o inseticida? Ou para o chinelo também, né? Ou aqueles germes e bactérias que tem no corpo fazendo propaganda para aquele sabonete que garante matar 99% dos germes e das bactérias? Pois é, a gente acaba que vive uma situação que é mais ou menos assim. As pessoas que são exploradas defendendo os seus exploradores com unhas e dentes. Mas será que elas fazem isso por ignorância, como alguns apontam o dedo dizendo? Ou será que existe algo muito maior por trás? Uma covardia que usa recursos quase infinitos para criar esse fenômeno. Quem vai nos explicar isso é um dos maiores sociólogos do nosso tempo, Gessé Souza, que acaba de lançar o seu novo livro, O Pobre de Direita. Vai nos dar uma aula inédita e exclusiva no dia 29 de setembro, às 8 horas da noite, sobre esse livro e sobre esse fenômeno. Você não pode perder essa aula, até porque ela não tem replay. É gratuito, chame seus amigos e amigas para participar também. A gente se vê dia 29. Isso aí, tá dado o recado. Desse domingo, 8 horas da noite, você se inscreve pelo link icln2.com.br. Dito isso, Chico, encerramos nossos trabalhos nessa sexta-feira. Olha, uma semana da eleição. Esse livro torna-se mais importante ainda, o livro novo do Gessé. Então vamos liberar, decreto oficial, liberado a Jurubeba. Liberada a Jurubeba. Ontem eu botei a Jurubeba geladinha na geladeira e tomei um pouquinho só. O Chico está mais comedido. Para quem não entendeu, é que o nosso entrevistado agora há pouco disse que era fã do Chico e citou uma crônica que o Chico fala sobre a ressaca. Mas o Chico, né, nem vai para ressaca esse fim de semana. Hoje em dia, um homem muito correto, moderado. Meu Deus do céu. O meu passado me condena. A produção tem tudo. Nossa gloriosa equipe tem o meu passado aí arquivado, então me desmente aqui na cara dura. É a BIM paralela do ICL, a produção aqui. Valeu, Chico, boa noite. Mas esse é o bom humor da sexta-feira, para acabar aqui, para fechar a semana. É isso aí, valeu, gente. Ótimo fim de semana, valeu, Chico. Faltam só 2 dias para nossa aula e lançamento do novo livro do Gessé Souza, O Pobre de Direita. Vai acontecer 29 de setembro, domingo, às 8 horas da noite. Uma aula histórica para ajudar a gente a entender um fenômeno que molda os rumos do país e molda também toda a parte política do país. Para você não perder, clica no link aqui embaixo e se inscreve. E se você já está inscrito, clica lá no lembrete, naquele sininho de notificações que tem no YouTube para você, enfim, tá junto com a gente no domingo. Uma aula histórica dessa é importante assistir. Um abraço e a gente se vê daqui a 2 dias.